Estamos hoje com mais uma edição do programa Mais Saúde, que hoje é dedicado inteiramente às futuras mamães. Vamos ter entrevista com o Dr. Eloy Fracasso, que vai nos aconselhar desde o planejamento da futura mamãe, acompanhando o pré-natal e no final a decisão, parto normal ou parto cesárea, qual será o melhor para a mamãe. Também traremos a doutora Marlova Rodrigues, que já esteve no nosso programa falando sobre a alimentação dos portadores de diabetes. Vai nos falar como a futura mamãe deve escolher seus alimentos para ter uma gestação saudável. Quais os malefícios do bisfenol? E será que a mamãe pode consumir o suco de uva? Tudo isso e muito mais aqui no programa Mais Saúde de hoje. Olá, estamos hoje com o Dr. Eloy Fracasso, que vai nos falar sobre como é a gravidez com o acompanhamento do obstetra, qual a importância do acompanhamento da mamãe que está em casa, que pretende engravidar e que já está grávida. Então, Dr. Eloy, me fala qual é o momento ideal para a primeira visita da mamãe ao obstetra? Olá. A gente pede que a mamãe venha 3 meses antes da data que ela pretende engravidar. Por que 3 meses? Porque a gente quer que ela pare o anticoncepcional e faça uma limpeza do corpo e coloque todo o anticoncepcional para fora, os hormônios que ela vai perder pelo xixi. A gente faz alguns exames pré-gravidez, alguns exames de doenças sexualmente transmissíveis, né, para ela estar bem limpa, estar bem sadia para engravidar. E também que a gente usa muito ácido fólico, que é um preventivo de doenças neurológicas, como síndrome de Down, como hidrocefalia. Então, o certo é 3 meses antes de engravidar. A maioria já chega grávida. Mas daí a gente começa o pré-natal a partir do momento que ela chegou grávida. Da importância do planejamento familiar, né, doutora Eloy? Se ela vier antes de parar o anticoncepcional, a gente consegue fazer uma prevenção de doenças para ser um pré-natal mais perfeito. E, doutora Eloy, por que a grávida sente muito sono? Pois é. Na gravidez dá várias alterações hormonais na mulher. Então, esses hormônios que mudam na mulher dão sono no primeiro trimestre, nos primeiros meses. Ela não vai ter sono toda a gravidez, ela vai ter sono no início da gravidez. É a mesma alteração hormonal que dá ânsia de vômito. A mesma alteração hormonal que age no centro do vômito, aqui no cérebro, age também no sono. Então, a mamãe, no início da gravidez, até o 3º, 4º mês, quando tem muito vômito, também vai ter bastante sono. Depois depois melhora. E também porque as mamães sentem enjoos e se automedicam. Automedicação é muito comum, a gente conversa bastante no programa sobre isso. E qual é a importância da consulta do obstetra na questão da medicação, para a mamãe não se medicar em casa sozinha? Realmente assim, tem alguns remédios que prejudicam o nenê. A gente tem a nossa relação dos remédios que podem ser usados e que não podem ser usados, né? Quando a mãe decidiu engravidar, a mãe é um animal, é uma fêmea. A parte mais linda que tem da vida da mulher é na parte da gravidez. E então ela tem que estar bem preparada e só falta nós prejudicarmos o nenê por causa de um medicamento. Então, pergunte ao seu obstetra, seja acompanhado pelo seu obstetra, para dar uma medicação certa, para não dar problema nenhum no nenê. E por que as mamães não podem tomar bebida alcoólica? Algumas dizem, não, vou tomar um copinho ou outro e não vai fazer mal. Também nesse sentido, assim, o fígado da mamãe, ele é mais sensível. Primeiro que está prejudicando ela própria no seu próprio fígado. E também que está prejudicando o seu nenê, que o nenê não tem defesa lá dentro. Tudo que entrar por aqui vai direto no sangue para o nenê. Então, não pode, porque vai prejudicar o nenê a bebida alcoólica. Nem um tantinho assim. Agora vai vir ano novo, nem um tantinho assim. E, doutor Eloy, as grávidas podem se vacinar? Tem algumas vacinas que a grávida é obrigada a fazer na gravidez. Primeiro, a do tétano,
a da hepatite e, quando for a época, quando é época de vacinação da gripe. Essas 3 podem. Tem algumas vacinas de vírus vivos que não pode ser feita na gravidez. Por exemplo, rubéola e outras doenças. Essas não pode. Mas tem 3 específicas que é obrigatório fazer na gravidez, que é a do tétano, a da hepatite e, se for época de campanha, da gripe. Ótimo. E quanto a pintar os cabelos, que eu sei que é uma polêmica isso, que alguns dizem que pode se não pintar raiz, outros dizem que não pode de jeito nenhum. Qual a sua opinião? Essa coisa é muito dividida entre os médicos, assim, ó. O que faz mal? O que faz mal para o nenê? Na tinta nós temos metais pesados. Então qualquer tinta tem metais pesados. Então assim, ó, o ferro, o cromo faz parte da tinta. O problema não é a raiz. Qualquer cabelo que é pintado, ele vai encostar na pele. E conforme vai fazendo várias pinturas, vai repetindo a pintura, vai penetrando os metais pesados. Esses metais pesados vão para o nenê. A minha conduta médica não pode pintar os cabelos por causa dos metais pesados que tem na tinta, qualquer tinta. Tinta de parede tem metais pesados. Imagina um cabelo ali, ó, para a tinta se agarrar naquele cabelinho, ele tem muito produto químico. Como eu atendo muito pessoal das tintas Killing, eu conheço os elementos que vão nas tintas, né? E é terminantemente proibido pintar o cabelo. Não é a raiz, é todo o cabelo, porque vai encostar. E como é repetido, vai prejudicar o nenê. Não pode. Se vocês ler a caixinha, está escrito assim, ó, na caixinha, não contém amônia. Mas não é a amônia o problema, não é a amônia, é os metais pesados que tem na tinta. Eu estudei muito isso e eu sou contra. Tá certo, são 9 meses. O que são 9 meses, né, para não pintar o cabelo? Verdade. E, doutora Eloy, me conte então sobre o uso das vitaminas para as mamães. É preciso sempre usar as vitaminas? Veja bem, nós moramos no Rio Grande do Sul. A gente se alimenta muito bem aqui no Rio Grande do Sul, né? Então a nossa alimentação é completa. Na teoria, a gente não precisa complementar com vitamina. Normalmente as gestantes já são gordinhas. A gente ainda vai dar vitamina, a gente vai aumentar a gordura delas. Mas durante os exames que a gente faz durante a gravidez, normalmente a gente tem que complementar com ferro. Elas são anêmicas, a gestante, elas perdem, elas não absorvem muito ferro. Então a gente dá ferro para o nenê não nascer com anemia e para a mamãe não ter anemia na gravidez. Então a gente complementa. Eu cuido muito para dar ferro puro, para não dar um multivitamínico, para não engordar a mamãe. Ferro puro, né, não engorda, só não deixa o nenê nascer com anemia. Então eu sempre complemento com ferro, remédios com ferro. E gestantes com baixo peso podem prejudicar o desenvolvimento dos bebês? Olha, é aquela história assim, a gente vê aqueles filmes da África, aquelas mamães da África, assim, elas são desnutridas, né? Coitadinha, aqueles nenê vão nascer desnutrida, mãe desnutrida, nenê desnutrido. Agora assim, ó, as nossas mamães aqui do Brasil, elas podem ter baixo peso, mas elas não são desnutridas, não vai prejudicar o nenê, não tem como prejudicar o nenê. Só se elas forem, assim, um baixo peso mesmo, assim, uma mãe anoréxica, aquelas que não comem, aquelas bem assim, magrona, daí sim a gente tem que complementar para o neném nascer perfeito. Mas não chega, a nível de Brasil, não chega a ser assim. Agora, a gente vendo na África aquelas mãezinhas grávidas lá, aparecendo os ossos, aquelas tem que tomar vitamina A, B, C, D, F, G, H e J. O alfabeto completo, então. E, doutora Eloy, o contrário, porque acontece muito no mundo todo, a gente já fez alguns programas sobre isso, que a população vai ficando mais obesa. Sim. E as mamães obesas têm algum risco maior?
As mães obesas têm mais risco na gravidez do que as mães magras. As obesas têm mais tendência a diabetes gestacional, a pressão alta. A mãe obesa, ela dá mais trabalho para o obstetra do que a mãe magra. Mas assim, para o nenê não prejudica nada. Não, a mãe obesa não quer dizer que vai prejudicar o nenê. O nenê tem mais alimento para absorver da sua mãe. Não está prejudicando ela. Só que a gente tem que controlar mais a obesa, né? Principalmente por causa desses riscos, diabetes durante a gravidez, pressão alta, isso a gente tem que controlar mais. Eu prefiro as mães magras, aquelas que mantêm seu peso direitinho durante a gravidez, não aquelas muito gordas. Mas também não é um problemão, não é uma coisa... E doutor Eloy, é saudável engordar quantos quilos? A minha média é assim, as mães magrinha, 1 quilo por mês. No total dá 9 meses. As mães normais, 1,5 kg por mês, até 13,5 kg, até 13,5 kg. Então, não tem, é difícil as que aumentam só 1 quilo por mês, é bem difícil. Existe muito mais mulheres que aumentam 3 quilos por mês, 2 quilos, do que segurar elas, né, sem aumentar muito. Eu sempre digo assim para elas, olha aqui, vocês vão aumentar 12 quilos no total aí de gravidez. 6 vocês vão perder na hora do parto. Se vocês aumentar 12, no total vocês perdem o 12. O que vocês ganhar a mais de 12, por exemplo, 22, vocês vão perder 12 e vocês vão ficar com 10 para vocês. Nossa! Muito importante isso, né, doutor? E tem outro assunto que as mamães, quando engravidam, perguntam o tempo todo quando o bebê vai começar a mexer. Porque umas sentem mais rápido e outras sentem com mais meses. E até existe isso de estar ligado ao sexo? Sentir mexer antes ou depois também? Não. Normalmente as mães, elas começam a sentir o nenê se mexer com 4 meses. Normalmente com 4 meses. A mãe de segundo filho e de terceiro filho pode sentir um pouquinho mais cedo, até com 3 meses. A de segundo filho e terceiro filho. Mas normalmente as de primeiro filho é com 4 meses. Não tem nada a ver com sexo. Não tem nada a ver se é menino ou menina. É mais em função da experiência da mãe. A mãe de primeiro filho, 4 meses. Ela começa a sentir o nenê se mexer. Então vamos agora aos comerciais e daqui a alguns minutinhos a gente volta com o Dr. Eloy tirando mais dúvidas sobre a gravidez para quem está em casa.